Amém. Bom dia com Jesus. Vamos anotar as escrituras. São duas escrituras que o pastor vai estar usando hoje. Está em Gênesis 22, 14, a primeira escritura. E a segunda está em Joel 2, do 25 ao 26. Gênesis 22, 14. E Joel 2, 25 ao 26. Vamos cantar o hino 322, A Luz do Céu. 322. Tu anseia hoje mesmo a salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. E a alegria andar ao trilho desta luz. Vida eterna, paz no coração produz. Ó, aceite agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Aleluia, graças a Deus. Hino 330. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando
quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Você tem um pedido, não fez por escrito, faça com levantar de uma de suas mãos. Vamos orar pela programação no final do ano no Sítio Formoso, no Encontro Nacional de Pastores ali em Goiânia, pela irmã Janaína, que está internada, pela noiva e pelo livro de oração. Grandioso Deus e Pai celestial, a Ti, Pai, que é digno de toda a honra e toda a glória, ó Pai. Levantamos nossa voz agora em oração, Pai, em favor, Pai, desses escritos aqui no livro de oração, ó Pai. Da programação do final de ano ali no Sítio Formoso, Senhor Deus, que o Senhor toma a direção de tudo ali, ó Pai. Também, ó Deus, o Encontro Nacional de Pastores, ó Pai. Entregamos tudo a Ti, ó Pai. Toda a direção ali, tudo que for feito, cada pastor pregar, Pai, que seja Tu falando da Tua noiva, ó Pai. Ó Deus, a irmã Janaína também, Pai, que se encontra internada ali, Pai, no hospital, prestes a dar à luz, ó Pai. Que o Senhor cede com a mão dos médicos, ó Pai. Que o Senhor guie a mão de cada um, ó Deus. Que o Senhor ajude ele nela neste momento, Senhor Deus, e que ela está passando, ó Pai. Que seja um parto perfeito, Senhor Deus, uma criança saudável para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Ali também, Pai, toda noiva no globo, Pai. Colocamos diante de Ti, ó Pai, os livros que estão no livro de oração, ó Deus. E também nosso culto aqui, Senhor Deus, que o Senhor seja com o nosso pastor aqui, ó Pai. Que o Senhor cede, Senhor Deus, com a sua voz, ó Pai. Que o Senhor possa ajudá-lo, Senhor Deus, no que ele precisa, que ele necessita, Pai. Pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Em fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o
Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então has de ver, e o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Somente crer, vamos receber a palavra do Senhor. Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti, ó Pai, que o Senhor tem nos dado graça para nos encontrarmos, ó Pai, reunidos novamente para ouvir a palavra, louvar o Teu santo e bendito nome, levar nossas petições, nossos agradecimentos a Ti, Senhor, como já temos feito, meu Deus. E pedimos que o Senhor seja conosco, meu Deus, continue conosco, dando-nos graça, que quando terminar esse culto, todos possamos sentirmos abençoados, Pai, pela palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Graças a Deus, mais um dia que estamos juntos para mais um culto que creio eu que será abençoado, já está sendo abençoado, graças a Deus. Que costume? eu já pensei, irmãos, e assim, conforme eu disse uma vez, os cultos ali em Campinas começam às 7h30, e às vezes termina 11h30, e o pastor Clomar tem sentido no coração de dar o almoço, né, para a igreja. Mas na realidade o pastor, ele quando vem começar a pregar, 9h por aí. Então, é claro que se a igreja pudesse acompanhar desde a hora que começa até o final, seria bom, mas principalmente nos horários da pregação. No horário da pregação, na igreja está presente. A gente não sabe o que a gente tem pela frente. Irmão Brana diz que através desse concílio mundial de igrejas, a noiva vai ter uma pressão. Ela vai ter uma pequena pressão. Às vezes, uma negligência da nossa parte, é certo que não é bem hora de falar isso, é hora de falar quando todos estão presentes, né? Mas às vezes, uma negligência da nossa parte pode fazer falta lá na frente. Então, eu aconselho isso, que os irmãos procurem acostumar a assistir todos os cultos, é claro, mas também as escolas dominicais. Irmãos, eu quero começar assim, nos cultos que a gente tiver presente aqui, eu quero começar a ler a mensagem Word da igreja, antes da mensagem oficial, né? A gente falar um pouquinho sobre a ordem da igreja. Foram feitas perguntas ao irmão Brana, então dando explicação como deveria ser. E a pergunta número 1, ela não é cumprida, eu vou ler ela toda. Agora, a pergunta número 2, por exemplo, já vai umas
quase 4 páginas. Aí, possivelmente, a gente vai falar assim em outros cultos. Hoje vou falar só sobre a pergunta número 1. A número 2, talvez a gente fale nos pontos mais sobresalientes. Cada domingo até ler ela toda, né? Aí, irmão Brana, então, antes da leitura da mensagem, eu quero ler aqui a primeira pergunta. Como deveria atuar a igreja ao buscar ajuda financeira, alimento e roupa? Então, fizeram essas perguntas, irmão Brana dá a explicação como deve ser. O que deveria fazer a igreja? Agora, nós damos conta que a igreja é responsável pelos seus, por nossos membros aqui na igreja. Somos totalmente responsáveis até onde tenhamos necessidade para supri-las. Somos responsáveis pelos nossos, isto é, membros firmes e constantes deste tabernáculo, que vivem e adoram conosco. Então, a irmã Bruna está deixando bem claro que então surge necessidade, tal como Paulo falou lá no começo, né, sobre o cuidado com as órfãs, com os órfãos, com as viúvas e assim por diante, né? Então, repetindo aqui, o irmão Breno diz a pergunta, o título da pergunta: como deveria atuar a igreja ao buscar ajuda financeira para alimento e roupa? O que deveria fazer a igreja? Agora, nós damos conta de que a igreja é responsável pelos seus, por nossos membros aqui na igreja. Somos totalmente responsáveis até onde tenhamos necessidade para supri-las. Somos responsáveis pelos nossos, isto é, membros firmes e constantes deste tabernáculo, que vivem e adoram conosco. Estamos obrigados para com eles, com os nossos irmãos e irmãs, que têm provado ser nossos membros nesta Assembleia. Agora compreendemos que há milhões sem alimento nesta noite, sem roupa, e queremos poder ajudar ao grupo completo e fazer tudo o que pudéssemos, porém, financeiramente não podemos fazer isso. Não podemos sustentar ao mundo inteiro, porém, estamos obrigados com os nossos. E creio que então, se nos fica algo que você queira contribuir com as pessoas que não são membros aqui desta igreja, algo que vocês queiram dar-lhe, deve ser submetido à junta de diáconos. Os diáconos são os únicos que têm que enfrentar esta oposição, melhor dizendo, este problema. Porque na Bíblia, quando o alimento e roupa vinha a disputa e assim por diante, no livro de Atos, chamaram aos apóstolos com relação a isto, e eles disseram, vão e busquem vocês mesmos, ponham varões de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, para que atendam essas coisas, porque nós persistiremos continuamente na oração e na palavra de Deus. Atos 6, 1 ao 4. E não é obrigação do pastor dedicar-se
a buscar a comida e assim sucessivamente. Que isto faça os diáconos, não são os administradores. É ofício dos diáconos fazerem isso. Então isso deve ser, recorde que na Bíblia eles estavam contribuindo com os seus. Na Bíblia eles estavam contribuindo com os seus. Entre os judeus e os gregos surgiu disputa, que uns estavam beneficiando-se um pouco mais do que os outros. Mas era gente que haviam vendido todas as suas herdades e as deram à igreja para o seu sustento. Então, que se dividisse entre eles em igualdade. E surgiu certa pequena disputa, e foi aí onde obtivemos nossos primeiros diáconos. É uma de suas obrigações a fazer isso. Então, teve na Bíblia essa discussão, porque naquele tempo o Espírito Santo atuou de uma forma tal que eles vendiam as propriedades e entregavam aos apóstolos. Aí era distribuído assim para cada qual. E daí, entre os judeus e os gregos, houve aquela contenda, aquela disputa, né, porque um estava sendo mais bem beneficiado do que os outros, né? Então, nisso. Então, quando surgiu então esse caso dessa precisão de pôr a coisa em ordem, então foi que nasceu, né, começou então o diaconato, os diáconos para fazer isso. Creio que devemos ter cuidado de nossa própria gente, e qualquer queixa dirija-se ao presidente da junta de diáconos e seja recebido por este e veja o que eles podem fazer a respeito. E todas as coisas relacionadas com roupa, alimento, ajuda financeira ou o que for, tem que vir aos diáconos. Logo quando os diáconos decidirem o que vão fazer, então o apresenta ao tesoureiro para ver se ele pode fazer nesse momento. Pagar certa quantia de dinheiro, ou comprar esta roupa, ou o que for. Porém, a junta de diácono é que tem que ver com isto. Não os síndicos, nem o pastor. Síndico que eu entendo aqui que seja os que não ocupam cargo, né? A igreja. Não entende que seja isso? Eu tenho que entender isso. Então, veja. Porém, a junta de diácono é que tem que ver com isto, não os síndicos nem o pastor. Este é um assunto completamente dos diáconos. Agora, aí ele disse, agora a pergunta número 2. Será suficiente dizer abertamente do púlpito que as línguas e as interpretações devem ser feitas numa reunião antes do serviço? Então, essa é a próxima pergunta. Acho que os irmãos entenderam nesse sentido, né? Então, por exemplo, como uma igreja que está começando e coisa, condição financeira é um tanto difícil, né? Eu não sei se, por exemplo, os dízimos, de acordo com Hebreus 7, verso 5, vou ler onde está escrito, aos Hebreus. Hebreus 7, verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio,
tem a ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Então, trazendo para os nossos dias, aquele que recebe o sacerdócio. Sacerdócio não é, vamos supor, um maioral lá, fala esse aqui vai ser sacerdote, aquele vai ser, não é isso. É o que Deus deu, aquela unção, aquela inspiração, chamou para aquele cargo. Então, ele tem o direito ao dízimo de seus irmãos. Eu, porém, conforme as ofertas dos irmãos, a igreja não tem nem que ficar sabendo, vamos supor, o que está sendo feito. Por exemplo, se um pastor, uma igreja cresce tudo, aquele pastor quer comprar propriedade, coisas, ele tem o direito de fazer o que quer. Por exemplo, eu acredito que o pastor Cleomar tira o suficiente para ele, o mais ele, que nem comprou o sítio lá, para confraternização, para festinha das crianças, e agora vai tem tido o dia dos anciões, e em outras palavras, em prol da igreja. E eu acredito que ele tira o suficiente para ele, e o demais ele emprega a benefício da igreja, né? Evangelismo e assim por diante. Como aqui a igreja pequena, tudo, então eu senti no meu coração, até aqui estou fazendo assim. Se no dia da manhã eu não der conta de continuar fazendo do jeito que está o meu pensamento, eu tenho o direito de viver disso, dos dízimos de vocês, se vocês estão contentes comigo como pastor. Mas eu estou fazendo assim, eu estou fazendo as viagens, as despesas por minha conta do meu trabalho material, e estou guardando as ofertas e dízimo aqui no pensamento de um terreno, né? No pensamento de comprar um terreno para a igreja, futuramente ter o seu terreno próprio, né? Ter a igreja não ficar dependendo de aluguel, né? Então, é um esclarecimento para a igreja ficar entendendo. Então, vamos ler as Escrituras anunciadas, irmãos. Gênesis capítulo 7, primeiro e verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Agora Joel, na minha Bíblia está na página 891, ainda que não são todas as Bíblias iguais, né? Assim, na ordem aqui de número. Joel capítulo 2, versículos 25 e 26. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o povo não será mais envergonhado. Senhor Jesus Cristo, oh meu Deus, o homem pode ler, falar, pode até decorar versículo, pode trazer um sermão bonito, mas, Pai, se o Senhor não estiver no assunto, se o Senhor não der a unção, Senhor, a vivificação da palavra, Pai, de nós humanos fica em barulho, Senhor. Mas, Pai bendito, o Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles.
Me põe, Pai Santo, diante das tuas ovelhas, pedindo, Senhor, a cobertura do teu sangue, Senhor, a purificação, Senhor, para que me encontre como um instrumento nas tuas mãos, pela qual o Senhor abençoa, Pai, estas ovelhas que têm crido de coração na mensagem da hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que haja, Pai, em primeiro lugar, aquela paz do Espírito Santo em cada coração, que excede a todo entendimento. E em segundo lugar, a cura divina, Senhor, o alimento espiritual, nossa irmã, conforme já oramos, Senhor, que tudo ocorra bem, Senhor. E que possamos, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, sentir, Senhor, o Senhor conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar, irmãos. A igreja, irmãos, o sentido principal é o preparo para a vida. Uma vez que quando Deus nos criou, Ele nos deu a vida. Através do livre-arbítrio nós perdemos a vida. Mas Ele, rico em misericórdia, proveu novamente o meio de vida, sendo Ele próprio vindo se fazendo um de nós, tomando a carga da condenação que estava sobre cada um de nós, levando sobre si, e agora nos deixando, então, a porta aberta, para que todos possamos termos esta vida que Ele determinou antes da fundação do mundo, que a igreja teria. Então, esse é o principal sentido. Mas em dimensão humana, conforme nós necessitamos das coisas desta vida, então Ele nos abençoa. O salmista Davi, ele disse: eis que fui jovem, sou velho, e nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se a pessoa está segura com Deus, as bênçãos vêm. A gente ouviu um testemunho, eu creio que eu não li isso, ouvi um testemunho de alguém que foi numa viagem de pesca. Um irmão foi numa viagem de pesca com uma empresa lá que trabalha desde a pesca, né, por certo. Aí ele pediu para rodar uma fita do irmão Brana no navio ali, naquele barco de pesca. E daí eles permitiram rodar a fita do irmão Brana. Tiveram que voltar antes da data programada, porque não tinha mais como pôr peixe no navio. A coisa lotou de certo jeito que tiveram que voltar antes da data. Então, irmãos, seguramente, nós servimos um Deus que a gente não tem nem palavras à altura para expressar o seu poder. Agora, Ele quer de nós a fé, a segurança nisso. Ele quer de nós a fé, a segurança nisso. Aqui, a partir do parágrafo 130 da mensagem Jeová Jiré, a número 1. Alguns meses atrás, eu estava com meu bom amigo John Shahid em Phoenix. Eu moro em Tucson, como sabem. E então fui a Phoenix, o irmão John Shahid, muito bom irmão cristão. E ele era muito pobre, e o Senhor o abençoou. E quando fui a Phoenix, anos atrás, ele não tinha filhos e queria filhos. E eles eram pobres, trabalhando na rua, arrebentando concreto, cerca de 25, 30 centavos por hora.
Era muito pobre, trabalhava arrebentando concreto a 25, 30 centavos por hora. E ele foi lá e creu em cada palavra da mensagem. Quer dizer, o Brando foi visitar aquele lugar e esse irmão foi assistir a reunião e creu em cada palavra da mensagem. E ele disse: o senhor ora por mim? Ele tem 5 filhos agora. Naquele tempo não tinha um filho e agora tinha 5. Isso há 15 anos atrás. E que além disso, ele doa de 3 a 4 milhões, não é mil não, milhões de dólares por ano para a causa de Cristo. Quem sabe o valor que está? $1, não sabe? Não sabe? Alguém sabe? Eu creio que está de 4 acima. $1. Eu creio que está de 4 acima. Aí, só fazendo uma estimativa, se estiver custando R$4, $1.000, quer dizer, $1.000 vai valer R$4.000. Mas não é $1.000, é $1 milhão. Então vai valer R$4 milhões. $1 milhão. 3 a 4, pega a média. Nem 3 e nem 4, 3,5. 3,5. Cada $1 milhão vale R$4 milhões. Estou fazendo uma estimativa assim que eu creio que está de 4 acima. 10 milhões de dólares, quer dizer, 3 milhões de dólares, 3 vezes 4, 12. São 12 milhões de reais. Mas a média deu 3,5. Então, $0,5 milhão, 2 mil reais. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Então, a média, 14 milhões de reais ele doa todo ano para a causa de Cristo. Vamos supor, se um terreno aqui em Avanhandava custe R$50, 50 mil reais, custe 50 mil reais. 10 terrenos, 500 mil reais. 20 terrenos, R$1 milhão. Vocês estão entendendo? 20 terrenos, R$1 milhão. Agora, 14 milhões, 14 vezes 2, 28. Então, esse valor que ele doa, terreno de 50 mil reais, daria 280 terrenos. Os irmãos entenderam? Vocês entenderam? É. Oi? Agora está a base de 90? Ah, 4,90? Então, quase 5. Então, jogando por baixo, em média, dá 280 terrenos. Ele doa todo ano. Passa de 300, que é um valor, né? Passa de 300. Então, irmãos, há 15 anos, isso é um testemunho de quem crê na mensagem que nós cremos. É o Espírito Santo ajudando a nossa fé. A nossa fé. Embora não estamos em busca de coisa daqui, estamos em busca de lá. As bodas do Cordeiro, a cidade santa, que é o que está esperando por nós. Logo mais estaremos nesse lugar. Então veja, mas para ajudar a nossa fé aqui, ele faz tudo isso, ele beneficia tudo isso. Então veja, é uma coisa real. Eu estava lendo esse testemunho e estava pensando assim, eu trabalho até hoje, até conforme já testemunhei, até meio demasiadamente,
É falta da gente ter uma ordenança própria, né? Ter uma ordenança própria. Mas um simples testemunho, porque parece que anda dentro destas linhas. Dos 5 anos aos 17 anos e pouco, quase 18 anos, eu morei numa ilha que fica entre Santa Fé do Sul e Aparecida do Taboado. Chamava Ilha Grande. Hoje está todo cheio de água lá, a barragem tampou tudo. Mas o trabalho da gente era plantar arrozinho ali, coisa, carpir, puxar a formiga, lavar pé para os pés, e aquela luta até essa idade. Fui para a cidade, aprendi a profissão de costura, tudo bem, e aí, resumindo, vim para Três Lagoas e chegou o tempo de casamento, e eu, como católico, me casei ainda com o título de católico. Aí, tentando, né? Examinando, que eu li a Bíblia e examinava uma denominação, outra, e não satisfazia, até que a mensagem veio, graças a Deus. A mensagem veio. Então, eu vim daquela vida difícil, E os meus filhos, eu tinha, no sentido natural, falando, acho que todos os pais, desde que eu sempre falei para meus filhos, vocês vão com o estudo de vocês até onde pode levar o Senhor Jesus Cristo junto. Se um dia for ter que comprometer, então para com o estudo, em primeiro lugar dele. Mas todos os pais, se pode dar um curso melhor, filhos até ser um médico, ser um advogado, então, desde que o que eu falei seja em primeiro lugar, né? Cristo. Mas eles fizeram informática. Aí hoje, os 3 meus e um do pastor Luiz Mendes, os 4, têm empresa. Há pouco tempo ele estava com mais de 200 funcionários. Uma boa parte dos funcionários, irmãos na igreja. Uma boa parte dos funcionários, irmãos na igreja. Então, a gente veio daquela vida difícil, luta. Mas quando veio a mensagem, eu criei de coração naquilo. Eu até saí do centro onde eu estava, a gente tinha alfaiataria no centrinho de Três Lagoas, em frente ao jardim, e falei, eu vou sair desse movimentão aí, vou ficar assim mais num trabalhozinho secundário, agora para mim é a mensagem. Os meus filhos, então, não pude dar um curso melhor, mas no que eles puderam estudar, no que eles puderam fazer, eu sinto que eles foram abençoados, estão sendo abençoados, e muitas pessoas sendo abençoadas através do trabalho deles, né? Os funcionários lá, acho que quase todos têm carro, né, irmão? Apartamento, tudo, né? E o salário, por certo, bem elevado, e então até a igreja é abençoada nesse sentido, né? Então, irmãos, não falha. A gente crê na mensagem de coração. Eu sempre falo para eles, né? Levi, falo para eles todos, falo, olha, enquanto vocês forem fiel aqui, Deus se encarrega do trabalho de vocês lá. E a gente vê isso acontecendo, graças a Deus. Sendo fiéis aqui, Deus se encarrega de trabalho deles lá. Mas, continuando aqui. E que, além disso, ele doa de 3 a 4 milhões de dólares todo ano para a causa de Cristo. E doa mesmo. Estive com ele aqui, não faz muito tempo, visitando sua plantação de algodão. Ele comprou um condato inteiro. Irmão, tem a tradução que é condato? Não sei se está gravando. Então,
Ele comprou um condato inteiro, tinha 1.500 mexicanos cuidando dele. Há 15 anos atrás, ele estourava concreto por 25 centavos a hora. Então veja, ele me levou ao seu grande pomar de frutas cítricas, e lá vi a árvore mais engraçada que já vi na vida. Era algum tipo de árvore com todos os tipos de frutas nela. E olhei e tinha laranjas, tinha limões, tinha toranjas, tinha tangerinas, tinha tângelos. Acho que havia uns 9 tipos diferentes de frutas, ou 10. Eu disse, que tipo de árvore é essa? Ele disse, é só uma experiênciazinha, irmão Brana. Eu disse, entendo. Eu disse, todos estão vivendo dessa única árvore? Eu disse, para começar, que tipo de árvore é essa? Pode deixar, irmão, pode deixar, depois a gente fica sabendo mais para frente. Ele disse, é laranjeira de umbigo. Eu disse, Eu disse, o que aqueles outros galhos estão fazendo ali? Ele disse, foram enxertadas nela. Eu disse, sei. Eu disse, entendo. Eu disse, agora, no ano que vem, tudo voltará a ser laranja. Não é? Irmão Brana pensou que no outro ano, então, tudo ia dar laranja, né? Não é? Disse, não, irmão Brana, não. O limão dará limão, ele disse. A toranja dará toranja, e a tangerina dará tangerina. Eu disse, deu uma laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Eu disse, não entendo como pode ser. Disse, todas são frutas cítricas. Eu disse, bem, louvado seja o Senhor, eu vejo algo. Então veja, o irmão Brana já captou algo no espiritual. Olhe, irmão, quando aquele Espírito Santo entrou naquela videira e produziu da videira a primeira vara e escreveram um livro de Atos. Então veja, quando aquele Espírito Santo entrou na primeira videira, na primeira igreja, o que aconteceu? Escreveram um livro de Atos. Nós falamos comumente, a Bíblia diz Atos dos Apóstolos, mas o irmão Brana corrige, é Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Quando aquele Espírito desceu naquela primeira videira, o que aconteceu? Escreveu um livro de Atos. Olha, irmão, quando o Espírito Santo entrou naquela videira e produziu da videira a primeira vara, escreveram um livro de Atos. Depois disso, aquela árvore, alguma vez, e se aquela árvore alguma vez produzir outro galho original, ela produzirá a mesma coisa, será Jesus Cristo. Agora temos metodistas, presbiterianos, batistas, luteranos, tudo mais enxertado nela, dando frutos denominacionais. Veja bem, a seiva vem do tronco, então eles fazem no nome de Jesus Cristo. Só que está mentindo, está absorvendo a seiva do tronco, mas não está dando o fruto que o tronco produz, está dando o fruto deles. Então é esse mesmo sentido. É no nome de Jesus, fazemos isso no nome de Jesus. São Mateus capítulo 7, verso 22. Naquele dia vão dizer, Senhor,
fizemos maravilha em teu nome, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Que vai dizer o Senhor Jesus Cristo a eles? Apartai-vos de mim, falando em Jesus. Falando em Jesus. Que vai dizer a resposta divina? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, todos vós que praticais a iniquidade. Que é iniquidade? Saber que uma coisa é certa e não fazer. Está vendo a profecia? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Jesus disse, na verdade, Elias virá primeiro, está na Bíblia deles. Mas prefere ficar com o estatuto. Prefere ficar com o estatuto. Eu falei para um personagem, uma pessoa que compra doce nosso lá, é um vendedor de doce, ele é um pastor da presbiteriana. Eu falei, olha, o erro de vocês está nisso aqui. O estatuto prende. O estatuto prende. Se a pessoa vê que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vê profecia para hoje, o estatuto não aceita, então veja, aí está o erro. Então veja, o Senhor será Jesus Cristo agora temos metodista, presbiteriano, batista, luterano, tudo mais enxertado nela, dando frutos denominacionais. Mas se produzir outra vara, será genuína, cheia de Cristo, a palavra de Deus centrada em Cristo. Que coisa gloriosa, irmãos. Se produzir outro galho. Nesse tronco estava ali aquele rebento, para arrebentar e produzir outro galho. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará. Joel, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos por esses enxertados no tronco. Os anos que foram consumidos por esse enxertado no tronco, restituirei vós, comereis abundantemente. Olha a mensagem em literatura, a mensagem em tablet, a mensagem na internet, a mensagem, irmãos, o quíntuplo em plena evidência, glória a Deus, e comereis abundantemente e ficareis satisfeitos. Não é justamente o que está acontecendo com nós? Então isso identifica que somos semente de Abraão. Glórias ao Senhor Jesus. Lembrem-se, vocês se lembram da mensagem sobre a árvore noiva. Muitos de vocês pegam as fitas, como o lavrador saiu e ela estava dando o tipo errado de fruto. Então ele cortou, continuou podando, mas Joel diz, o que ficou da lagarta, o pulgão comeu, o que ficou do pulgão, ficou da lagarta, o pulgão deixou, outra comeu. Então veja, um interpretou a palavra, começa com Nicolaíno, já tirou então a liberdade do Espírito Santo na igreja. Nicolaísmo, veja, começa por ali, e interpreta e coisa, e vai, e esse inseto continua, quer dizer, esse demônio continua, aí vai para a próxima denominação, aí aquele tira mais um tanto. Nós descobrimos que os insetos são o mesmo inseto, só que em um estágio diferente. Como o nicolaísmo, ele tirou a liderança do Espírito Santo da igreja, colocando uma liderança humana. Baalanismo, ele já misturou. O que fez Balaão? Quando tentava amaldiçoar Israel, tentava, o olho dele estava no dinheiro de Balaque. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então veja, ele tentava amaldiçoar Israel, mas Deus não permitia. Então o que ele fez? Ele foi na parte da retaguarda, a parte mais fraca de Israel, veja, e em Baal-peor, aquela mistura. Então foi uma prostituição daquelas moabitas seminuas
junto com israelitas. Então veja, o que livrou à morte parece-me que de 23 mil pessoas num dia. Então de Balaão começou o nicolaísmo, tirou a liderança do Espírito Santo. Aí vem a mistura do mundo com a igreja. Agora o Espírito de Deus não compatibiliza com a falsidade, não compatibiliza com o pecado. Então veja, aí esse inseto continua de uma maneira progressiva. Aí vem o terceiro estágio desse diabo, jezabelismo, que aí então é tomando conta entre o sacerdócio papal e o que acontece? Toma conta do globo inteiro, em tudo que tudo onde existe seres humanos, catolicismo está ali. Existe diferença entre os pagãos, que eles não bloqueiam fácil, que é outro tipo de diabo que eles... Mas veja, nicolaísmo, jezabelismo, baalanismo e jezabelismo. Esses insetos vêm aí, depois no estágio de falso profeta, então é quando a prostituta de Apocalipse 17 tem filhas. As meretrizes, então, são essas que o irmão Bruno está dizendo. O que uma, em outras palavras, interpretou coisa, a outra já veio com a ordem progressiva. O que ficou da lagarta, o pulgão comeu, o que ficou do pulgão, veja, o outro comeu. Nós descobrimos que os insetos são o mesmo inseto, só que em um estágio diferente. E o que o luterano deixou, o metodista comeu. O que o metodista deixou, o batista comeu. Um pouquinho da palavra que ficou, o outro vem, interpreta e tira até aquele pouquinho. Aí ficou mais um pouquinho, o outro que vem já interpreta e tira aquele pouquinho da palavra que ficou. Mas a Bíblia, restituir-vos-ei. Mas Deus disse, restituir, diz o Senhor, restituirei, diz o Senhor, todos os anos. Aqui ficou ali em cima que eu não li. O que os batistas deixou, pentecostais comeram. Ela é toda cortada. Mas Deus diz, restituirei, diz o Senhor. Todos os anos enviarei outra igreja. Nos últimos dias restituirei esse poder original. Restituirei esse poder original. Ao cair da tarde, haverá luz. Zacarias 14, verso 7. Ao cair da tarde. Estamos no tempo da tarde, irmãos. Estamos às margens do arrebatamento. No coração daquela árvore, não importa quantas varas seja podada, surgirá a semente real de Abraão. Aleluia. Então vejam, foi podado no tempo da tarde, mas veja, ao final surgirá do tronco, do original, do Deus Todo-Poderoso que desceu no Pentecostes. E quando encheu aquela igreja no Pentecostes, eles escreveram um livro de Atos, escreveram. Então veja agora, por mais que veio esses estágios, mas chegou o tempo de produzir uma nova vara, que vem do tronco, a revelação da palavra viva do Deus vivo, para uma noiva predestinada para a vida. Glórias ao Senhor Jesus. Deus prometeu isso, Deus fará. Veja, repetindo um pouquinho. Ao cair da tarde haverá luz no coração daquela árvore. Não importa quantas varas sejam podadas, surgirá a semente real de Abraão. Aleluia. Deus prometeu isso. Deus fará. Ele disse que faria. Restituir-vos-ei todos os anos que as denominações comeram. Restituirei todos os anos. Eu a podei, mas ainda assim sairá uma videira do coração dela.
Ele apodou, mas toda vida surgirá uma rama do coração daquele tronco, Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a noiva predestinada para qualquer momento, irmãos. 3 anos e meio de festa nas bodas do Cordeiro. Depois, 1000 anos aqui. Depois disso, um julgamento para aqueles que rejeitaram o que pela graça nós não rejeitamos. Daniel viu em visão, milhares de milhares o serviam. Essa é a noiva, que a Bíblia diz que a voz do Senhor Jesus Cristo era como a voz de muitas águas. Por que a voz de Jesus Cristo como a voz de muitas águas? Porque é Jesus Cristo no povo. Jesus Cristo. Irmãos, é coisa gloriosa. A revelação da palavra é coisa gloriosa. Ela será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Um homem que medita na palavra de Deus dia e noite, não em um credo, não, é na mensagem do profeta de Deus. Não em um credo ou em uma denominação, mas medita na palavra dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. O que acontece com essa árvore plantada junto ao ribeiro de água? Dá fruto, fruto e mais fruto, frutos e mais fruto. Então, esse que medita não em um credo, mas na palavra de Deus, a mensagem do profeta, trazendo para o nosso dia. Glória a Deus. Mas medita na palavra dia e noite, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Os galhos não murcharão, ele produzirá o seu fruto na estação. Deus prometeu isso. Deus soltando, arrancando, cortando, separando, repartindo-se. Ele fez a mesma coisa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Aquela coluna de fogo que desceu, que seguiu Israel, todos sabemos que foi o Logos, que foi Cristo. E quando ela desceu no dia de Pentecostes, o que ela fez? Ela se repartiu em línguas de fogo, pousaram sobre cada um deles, Deus repartindo-se entre as pessoas. Ó, irmão, você pode ser indizível, com o mesmo Espírito que estava em Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Maior do que isto, ou mais do que isto, seria a tradução correta, porque vou para meu Pai. Então, ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará mais do que isto. Porque, em outras palavras, esse corpo não deu conta. Ficou separado desse poder, ficou separado, não teve como. Perdeu isso. Adão podia falar para uma árvore transportar de um lugar para outro, uma fruta vindo na sua mão, tudo. O profeta diz que esta igreja, eu creio que a mensagem, se não falha a memória, sempre presente a água da rocha. Não estou bem certo se é essa mensagem. Mombrana diz que esse poder está na igreja, o poder de criar um mundo à parte e viver nele. Mas Mombrana, a uma altura como esta, o que o senhor quer dizer com isso? Esse Deus que lá no passado, haja luz, haja isso, haja isso, haja...
através do haja, não somente esse globo terrestre, mas quem explica as galáxias, o universo, quem explica? Quem explica? Esse ser criou tudo isso. Esse ser, irmão Branda disse que ele veio e se tornou um logos, veio e se resumiu num corpo humano. Quando ele estava diante daqueles religiosos lá, antes que Abraão fosse, eu sou, você não tem nem 50 anos. Porque era o Criador falando naquela boca ali. E ele disse: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em quem? Esse Deus Todo-Poderoso. Agora isso vem de ensino de teologia, por mais sábio que fosse, de maneira nenhuma. Vem através da semente real de Abraão, um vaso especial e escolhido para mostrar essas demais sementes predestinadas, que Deus está querendo um corpo. Esse corpo se encontrou sem condição. Aí ele veio, na parte humana ele venceu. Vocês têm isso porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Então, é porque escutamos dele? Não, é porque nós cremos nele, aí ele em nós. Deus soltando, arrancando, cortando, separando, repartindo-se, ele fez a mesma coisa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Aquela coluna de fogo que desceu, que seguiu Israel todo, sabemos que foi o Logos, que foi Cristo. E quando ele desceu no dia de Pentecostes, o que ele fez? Ele se repartiu em línguas de fogo pousadas sobre cada um deles, Deus repartindo-se entre as pessoas. Ó irmão, você pode ser indizível como o mesmo Espírito que estava em Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e maior do que estas, e maior do que isto, ou mais do que isto, seria a tradução correta, porque eu vou para o Pai. Ainda se um pouco o mundo não me verá mais. Em outras palavras, o mundo está me vendo agora. Estou diante deles. Isaías profetizou que ele era desprezado, um homem dos qual o povo escondia o rosto. Ali vem ele, mas o que faz aquele homem? Não tem uma aparência clerical, mas ele tem um perdão para os pecados, para você passar da morte para a vida, da morte para a vida, da morte para a vida. Mas não, tá, agora você não vê mais. Pronto. Agora não me veem mais, todavia vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então somente a igreja, irmãos, nos olhos espiritual, somente a noiva vê o Senhor Jesus Cristo. O mundo teve a oportunidade, rejeitou ele, agora o mundo não me verá mais. Não, é somente a semente de Abraão, é somente os eleitos predestinados para a vida. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e maior do que isto, ou mais do que isto, seria a tradução correta, porque eu vou para o Pai. Ainda assim um pouco, e o mundo não me verá mais. E o mundo não me verá mais. Ainda assim, vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, estarei convosco. Que bom ter um companheirismo com Ele. E em vós, não somente conosco, mas em nós. Irmãos, isso é a verdade da Bíblia, irmãos. Isso é a verdade da Bíblia. Muito embora só um povinho predestinado para ver isto, para receber isto. E ao receber isso, ele identifica como semente de Abraão. Glórias ao Senhor Jesus. Ainda assim, um pouco o mundo não me verá mais.
ainda assim vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, eu estarei convosco e em vós, no tempo do fim, a consumação. Ele prometeu fazê-lo, a semente, ele prometeu fazê-lo. A semente de Abraão, ele está aqui agora, ele está. Estamos aqui, alguns dias atrás, celebrando, a ressurreição dele, de que Deus o ressuscitou, testemunhamos isto, cantamos sobre isso. E ele pode aparecer e fazer algo que ele fez, igual como fez antes da sua ressurreição. Chamaríamos de... Então, o irmão Brana faz a comparação no espírito de que era para receber ele enquanto a tempo de misericórdia estava estendida para o mundo, para eles. Ele pode aparecer aqui e fazer o mesmo que ele fez, irmão Brana. Não é ele pode aparecer aqui e fazer o mesmo que ele... É ele aparecer e fazer até mais no ministério do irmão Brana. Até mais. Ele, no seu ministério terreno aqui, curou os enfermos, ressuscitou os mortos. No ministério do irmão Brana, ele chamou o que não existia. Aqueles esquilos, você precisa de três esquilos, num lugar que não tinha esquilo. O primeiro está lá naquela alfarrobeira ali, é uma ramache que geralmente os esquilos não se familiarizam com ela. Lá estava o esquilo. Matou, ele disse, uma visão não sangra, pegou o esquilo. Aí o segundo, matou, antes de baixar o dedo, lá estava o esquilo. Então veja, o que o irmão Brana está falando aqui, ele pode aparecer aqui e fazer o mesmo, não fez mais. Aí quando é o terceiro, o irmão Brana falou, ele descerá dessa colina, vai, sobe naquela árvore, vai naquele galho, estará olhando para aquele camponês. Não tinha uma pessoa trabalhando ali perto, estará olhando para aquele camponês. Nem bem baixou o dedo, o esquilo. Não existia esquilo naquele lugar. Não existia. Irmãos, isso é a misericórdia de Deus para chamar a nossa atenção. Porque não é o poder sobrenatural, não é a cura divina, não é até mesmo a ressurreição de mortos que nos leva ao novo nascimento. O que nos leva ao novo nascimento é arrepender dos nossos pecados e receber o sacrifício do Calvário. Arrepender dos nossos pecados e receber o sacrifício do Calvário. Isso é que nos leva ao novo nascimento. Mas ele realizou o que o homem não deu conta para chamar a atenção dessa semente eleita, que é uma minoria. O mundo não verá mais, o mundo não vê mais, está separado. E a misericórdia dele, ele é tão cheio de misericórdia que na era de Laodiceia ele está à porta batendo, procurando ver se alguém vem. A semente de Abraão, ela está aqui agora. Estamos aqui, alguns dias atrás, celebrando a ressurreição dele, de que Deus ressuscitou, testemunhamos isto. Cantamos sobre isso. O Brandon já falando sobre o Espírito Nacional. Cantamos sobre isso. E ele pode aparecer e fazer algo que ele fez igual como fez antes da ressurreição. Chamaríamos de adivinho, demônio, Beelzebu, excluiríamos da igreja. Para que fazemos isso? Tem de cumprir a Escritura que na era de Laodiceia, a palavra que era Cristo foi posta do lado de fora. O irmão Brana bate no púlpito. Batendo a porta
tentando conseguir cooperação de algum lugar, entrar e se dar a conhecer, para se tornar um personalismo grande, dinheiro, fama, propriedades e mais propriedades? Não. Para dar o perdão dos pecados a almas que não têm dinheiro que paga aquela consequência, não tem nada. É só Ele daria o perdão. Que diríamos? Beelzebul. Mas virá uma vara disso, com toda certeza. Mas virá uma vara disso, com toda certeza. É raiz na Bíblia para todos os lados. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glórias ao Senhor Jesus. Eu disse, irmão Shahid, então que tipo de galho produzirá no ano que vem? Será uma laranja? Será um limão? Será reticência? Sim, será o original? Ele disse, quando ela própria soltar um galho, será de laranja, como era no princípio. E quando a verdadeira semente viva de Abraão surgir, aquele mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo viverá entre eles. Cada palavra será pontuada com um amém. A mensagem, irmãos, é de capa a capa. A semente eleita come isso até ficar completamente farta, completamente saciada. A semente eleita não vê um pontinho, não, mas isso deveria, não. É o pão dos céus que desceu para alimentar essa noiva predestinada para a vida, que viveria num tempo justamente aonde, meu Deus, puseram o Senhor Jesus para o lado de fora. No tempo do transcurso denominacional, um comia, mas ainda deixava um pouquinho, a outra vinha, comia o restante, deixava um pouquinho ainda. Mas nesse tempo não, nesse tempo empurrou para fora, tirou para fora. No entanto, aquela sementinha eleita, oh meu Deus, é disto que eu precisava, é disto que eu precisava. Quando a verdadeira semente viva de Abraão surgir, aquele mesmo Espírito que estava em Cristo viverá entre eles. Cada palavra será pontuada com um amém. Eles creem nela. Não, isto é inspirado e aquilo não é inspirado. Não. Eles creem nela toda, porque é a palavra de Deus. Vocês creem nela esta noite de todo o coração? Eu creio. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Concluí aqui, irmãos, com o parágrafo 158, onde o irmão Bruno estava orando. Recebemos o pequeno, o irmão Brana fala sobre, vou ler um pouquinho antes aqui, para entrar aqui no assunto que o irmão Brana vem falando. O irmão Brana vem orando, é uma oração. Ele nos disse que prometeu essas coisas segundo a Bíblia em muitos lugares, até o Antigo Testamento prometeu, em Malaquias 4, como seria nos últimos dias. Converteria o coração dos filhos à fé dos pais. Como os pais pentecostais, a doutrina original da Bíblia, a palavra original, aquilo que ela faria, e haveria um sinal, e este sinal seria confirmada pela voz que o seguiria, que tu estás aqui. Nós cremos em ti. Agora, Pai, que Satanás vá para fora. Nós não cremos ter algum poder, Senhor. Não afirmamos ter poder. Não afirmamos ter poder. Afirmamos ter autoridade.
Eu creio que Satanás estava querendo entrar na cabeça do irmão Branham, dizendo, não, você tem poder, você tem poder. Veja Moisés, quando bateu na rocha, porventura daremos água para vocês? Deus não deixou ele entrar nem na terra prometida em vida. Ele está vivo, apareceu no Monte da Transfiguração com o Senhor Jesus Cristo, mas não entrou na terra prometida, lá no natural, né, na terra de Canaã. Então, por certo, é que Satanás queria falar na mente do irmão Branham, você tem poder, você tem poder. Aquilo que faria, veja, haveria um sinal, esse sinal seria confirmado pela voz que seguiria, que tu estás aqui, e nós cremos em tu estás aqui, e nós cremos em ti. Agora, Pai, que Satanás vá para fora. Nós não queremos ter algum poder, Senhor. Nós afirmamos ter poder, nós não afirmamos ter poder, afirmamos ter autoridade. Percebemos o pequeno policial na rua, com um pequeno cap na cabeça, carros grandes passando pelas avenidas a 90 km por hora, com motor de 300 cavalos de potência. Ele não tem poder para parar nenhum deles, simplesmente o esmagariam. Mas deixe ele mostrar aquele distintivo e levantar as mãos. Os freios rangem, os pneus cantam, é autoridade. A cidade inteira o apoia. Ele tem autoridade, não poder. Ele pode não pesar 50 quilos, mas tem autoridade. Então é isso, irmãos e irmãs. Satanás vem, seja até para elogiar, seja o que for. O Espírito Santo em nós é maior do que ele. Então ele dá o discernimento. Aí você fala, aqui não, Satanás. Aqui não. Eu sou o barro na mão do oleiro. Aqui não. Aí ele vem na forma de uma enfermidade, um problema, o que for. Às vezes até um tanto difícil para, como a Bíblia diz, chama os presbíteros da igreja. Em outras palavras, chama aqueles que são chamados para isso e eles fazem a oração da fé, então o doente sarará. Mas às vezes, conforme a hora, a circunstância é difícil. Às vezes você, como Sansão, ia descendo ali, quando pensa que não, 1000 filisteus. O que ele pôde lançar a mão foi uma queixada fresca de jumento ali. Agora, a primeira batida que ficava queixada, que ele virava pedaço. Então, não tinha condição. Aqueles eunucos lá, o Branda fala, a espessura de bronze maciço, aqueles capacetes deles, né? Então, a primeira batida ali, aquele filisteu saiu até dando risada. Tadinho. O que ele pôde achar foi essa queixada. Então, não era Sansão, não era queixada, era aquele que você crê de coração na mensagem, era aquele. Então, se você cai numa circunstância que às vezes não espera, você aqui não, Satanás, aqui não. Não é o poder em nós, é a fé na mensagem da hora, a fé na mensagem da hora. A fé na mensagem. Satanás tem que recuar em cada circunstância. Vamos orar, irmãos. Convidaria o irmão Edivaldo para fazer a oração. Senhor nosso Deus, nós temos autoridade, Senhor, nós não temos poder, o único poder vem de Ti, Senhor, mas nós temos autoridade dada em Seu nome, Pai, e em Teu nome, Pai, nós oramos por cada um aqui, Pai, por cada um aqui no santuário, Senhor Deus, nós oramos a favor do nosso pastor, ó Pai, nós oramos a favor do nosso irmão que está no hospital, ó Deus,
Nós oramos uns pelos outros, ó Pai. Nós oramos pela guerra em Israel, Pai, para que o Senhor sane aquela guerra, Pai. Nós não temos nenhum poder para isso, Pai, mas temos autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Pai, continue conosco, ó Pai. Nos dê uma boa tarde, Senhor. Ó Deus, uma boa santa ceia também, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Graças a Deus. Então só nos resta nos despedir, dizer a um outro, Deus te abençoe, vai com Deus para casa, guarde isso no seu coração. Nós temos autoridade, e a autoridade é dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.